Pai tá on, bebê. Vim do futuro. Vim do futuro pra te dar um spoiler. Esse é o último episódio da temporada. Acabou. Segunda temporada chegou ao fim. Já já você vai conferir aqui um episódio bem especial que a gente fez com o André Lucas. Espero que você se divirta, que você ria, que você curta. E com o final da nossa segunda temporada, vem aí o Histórias da Funarge, com bastante conteúdo interessante, legal, com os personagens que compõem essa fundação tão rica de cultura do estado do Rio de Janeiro. E não para por aí, não. E também vem aí o Funarge Doc, que serão documentários que nós estamos produzindo sobre a história dos nossos equipamentos. Você que aí não conhece todos os equipamentos da Funarge vai poder conhecer através do Funarge Doc algumas histórias muito legais que vai apresentar para você a história rica que o nosso estado do Rio de Janeiro tem na cultura e que a Funarge é a guardiã aí desses espaços. Espero que você goste do episódio que vai começar e pode ficar tranquilo, não vai ter tempo nem de sentir saudade. Já já a gente começa a preparar a terceira temporada. Muito obrigado. Saudações aos amigos que acompanham aqui no Funargecast. Mais um episódio. Você achou que não ia ter comediante, bebê? Achou errado. Recebendo aqui ele que é famoso pelo Deixa Dilson para com Wilson e tem levado aí a escolinha do professor Raimundo e o legado de Chico Anísio pelos teatros aí Brasil afora. Conversando aqui hoje, recebendo André Lucas. Michael, obrigado a todos que têm o privilégio de assistir, de ouvir o Funargecast. Obrigado, Michael. Top. Deixa eu te falar, o que aconteceu na sua vida que deu tudo errado e você virou humorista? Não deu tudo errado. É porque desde pequeno eu frequentava todos os lugares, né, de gravações por causa do meu pai, e aí isso incentiva, né? Viajando com ele pelo Brasil todo desde pequeno, eu e o Bruno. Aí ele não falava, meu filho, vai ser doutor, meu filho. Não, ele queria vida de humorista, ele queria que eu fosse advogado. Eu até entrei pra faculdade, tudo. Mas o humor foi... Tava no sangue, né? Tava no sangue, foi na veia e vambora, e deu certo. Eu comecei a contar histórias, fazer show pelo Brasil desde 1987 e tô aí até hoje, 37 anos, quase 38. É porque eu não falei, mas ele é filho de Chico Anísio. Não, eu não sou filho do Chico, ele que meu pai é diferente. E aí tem um legado, né? Talvez a nova geração, a geração internet, às vezes pode não ter muita noção do tamanho que Chico Anísio teve para comédia nacional. Conhece o nome Chico Anísio? Todo mundo sabe quem é. Michael, Chico Anísio é a maior referência do humor no Brasil e, quiçá, até mundial. Porque ele é recorde mundial em número de personagens. Nenhum ator no mundo interpretou 209 pessoas diferentes. Nenhum humorista no mundo criou 456 personagens. Por que eu digo isso? Quando ele fazia o Azambuja, o malandro carioca, tinha a mãe do Azambuja, tinha o Linguiça. Quando ele fazia o Pantaleão, vamos, 1927, tinha a Terta, tinha o Pedro Bó. Então, pessoas que ele criava um núcleo. Então, somando isso, dá 456 tipos que ele criou. Mas que ele interpretou foi 209 personagens. Nenhum ator no mundo. É feita a moda do stand-up agora. Que todo mundo... Eu acho muito engraçado quando eu entro no carro, um aplicativo, o cara não me conhece, no meu trabalho, pergunta, você faz stand-up? Eu faço isso desde 1987. É porque ganhou uma roupagem nova, um nome novo, aí tá com uma roupagem nova, não sei se teve roupagem nova não, tá? Sendo muito sincero pra você. Quem criou o stand-up no Brasil se chama Zé Vasconcelos. Depois foi o meu pai. Mas o recorde mundial de shows, que stand-up é de pé, é Chico Anísio. 14.381 shows. Nenhum ator no mundo fez mais show de stand-up sozinho no palco, only man shows, vamos chamar de show solo, vamos chamar, do que Chico Anísio. Então tudo que foi criado. Claro, tem muita gente boa, tem muito a se criar, claro que tem.
Mas quando você pensa num bêbado, Chico Anísio já fez. Pensa num gago, Chico Anísio já fez. Pensa num homossexual, Chico Anísio já fez vários. Pensa num tipo, ele já fez. Não, o Chico é referência. Se você pegar todo mundo que faz comédia hoje, ali, todos vão citar ele como uma das referências na hora de criar um personagem, na hora de criar na hora de fazer um roteiro, uma piada. A maioria começou com ele, né? Começou com ele. Muitos novos não. Mas muitos começaram com Chico Anísio. E até a própria o Chico ele foi tão grande que até a própria geração dele, né? A geração que estava se criando, se formando ali, também teve influência dele. Você vê ali que Praça é Nossa teve dedo dele, de alguma coisinha. Os Trapalhões, né? Os Trapalhões, quando, com a morte do Zacarias, o meu pai criou o Trapotel. Foi a ideia dele. E o Mussum e o Zacarias começaram na escolinha do professor Raimundo. Então, eu ia falar isso, o Mussum é praticamente a invenção no filme do Mussum mostra muito isso. Porque o Mussum era do original do samba. Meu pai viu, esse cara é bom. E aí ele falou, você vai pra escolinha, eu vou fazer que personagem? Você vai ser o cara que fala no plural. Matemates, aritmetes, Cacildes. E ficou esse sucesso. É um sucesso. O Mumu era um cara gente finíssima, cara. Cara, gente finíssima. Um cara, sabe, pensa numa pessoa boa. Jackson Emerick, Mussum, gente boa. Esse tipo de gente, sabe? Esses caras. Você, gente boa. Pagodeiro que tá fazendo aqui, não é gente boa. Não tô dizendo os pagodeiros, não. Esse pagodeiro aqui. Esse aqui. Sendo cancelado em 3, 2, 1. Não. Os pagodeiros são maravilhosos. Tem amigos demais, pô. Começar pelo Zeca, pô. Agora, qual é o nome dele? É o Bernardo. Bernardo, que mora lá no Recreio. Ele fala Recreio, né? Mas é Terreirão. Ele tá lá no Terreirão. Ele que mora lá. Né? Você não falou que mora perto da Alcione? Você não mora no Recreio, não é? Mora perto de Itaúna que ela mora, né? Não, eu já falei pra ele assim, os dois são estagiários, moram no Recreio, não mora pobre no Recreio não, gente. Não, porque o pessoal do Recreio, a maioria do pessoal do Recreio é o pessoal que veio de Ramos, veio da Penha, Vila da Penha, é por ali, a maioria, não todos. Deixa eu te perguntar, toda essa referência do seu pai pra você, né? Ele também deixou os personagens pra você. Sim. Porque você faz show. O acervo, claro, eu faço show. Meu show tá o pai, tá o filho, né? O meu show participa em áudio Fernanda Montenegro, participa Carlos Alberto de Nóbrega, Carlinhos Brau, Flávia Alessandra. Só isso? Vários outros artistas trabalham. Só isso, né? E eu faço as vozes dos personagens, porque eu comecei no rádio, na Rádio Globo. E com ele em vida, tá? Ele podia fazer o programa, mas quem fazia era eu, o programa chamado A Galera do Chico. Porque eu faço as vozes dos personagens. Então, quando você assistiu o show da Escolinhazinha do professor Raimundo, dirigido pela Sininha e pelo Charles Davis, só criança, quem era o professor Raimundo? Era eu. Agora eu faço meu show Tal Pai, Tal Filho, e agora eu lancei o show da Escolinha do professor Raimundo, que são adultos que não eram comediantes da escolinha, novos comediantes maravilhosos, e eu faço o professor Raimundo. Porque assim, a minha geração, eu ainda peguei um pedacinho do Chico. Eu tive esse privilégio ainda de lembrar, né, de algumas coisas do Chico em vida. O Zorra Total, lá no começo. Vi reprises da escolinha do professor Raimundo. E aí eu sempre achava assim, tal personagem é aquela pessoa. E aí depois você vai entender que na verdade aqueles personagens eram todos, ou a grande maioria, do Chico, né? E aí quando teve refizeram, né, a escolinha com outros atores. No outro canal. Que ficou, teve essa no outro canal, que era com os mesmos atores. Sim, da Globo. Com o meu irmão Bruno, fazendo o professor Raimundo. Com alunos que fizeram os personagens, atores, artistas famosos. Sim. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Sucesso. Foi maravilhoso. Assim, escalaram nomes de peso. Não é isso. E foi escalado muito bem, né? Que são atores maravilhosos. Poxa, a Dani Calabresa fazendo a Catifunda era tão boa quanto a menina que fazia
a Catifunda mesmo, a Zilda Cardoso. Até porque alguns desses atores nem estão aqui mais, né? Não Por tão. exemplo, o saudoso Seu Peru. Seu Peru, Orlando Drummond. Mas ele participou quando ele fez 100 anos, levaram, né? O Bruno levou lá, porque ele morreu com 101. Sim. Orlando Drummond, um cara maravilhoso, cara. Orlando era Highlander, né? Highlander. Ele é o dublador, número 1, né? É assim, eu tava até comentando com você aqui, que é um dos segmentos que eu gosto muito, porque eu faço eventos de cultura nerd, né? E o Orlando, ele era uma referência pra gente ali também. Faz a voz do Scooby-Doo. Do Alf. Do Alf. Pô, assim, ele é do Popeye, né? Uhum. Ele é demais, cara. Demais. E teve essa versão na Record também. Eu não sei se do Popeye era ele, Popeye, eu não lembro. Não, Papai não era ele, não. Ele então fazia o Scooby-Doo. Scooby-Doo, eu tinha certeza. O Alf, o Teimoso. Isso, é o Alf. E vários outros. Essa versão que teve na Record tinha alguma coisa a ver com o seu pai, com o Chico? Não tinha, porque como a escolinha parou na Globo, aí alguns artistas mudaram o nome, botaram Escolinha do Barulho e foram fazer lá. Aí teve muita polêmica que Chico Anísio ia processar. Ele não ia processar nunca, porque ele falou, não posso fazer isso porque eu estou tirando o emprego das pessoas. Ele via muito isso, né? O Chico tinha fama de ter coração grande, né? Muito. Paizão, de ajudar. Ô, Michael, se você chegasse para ele naquela época, falasse assim, eu estou desempregado, não estou trabalhando, ele ia ligar para alguém ou ia arrumar um emprego para você. Tanto que a escolinha do professor Raimundo, o elenco tinha muitos novos comediantes, mas a maioria dos antigos, que sabiam tudo. Ele dizia que ele colocava por esperteza, né? Que eles eram tão bons e eu estou trazendo eles. Mas não, ele ajudava. Ele ajudou. Vou te falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, eu já falei aqui e ali, mas não muito. A escolinha do professor Raimundo tinha contratado 50 pessoas. Só que na sala tinha 38. Esses outros 12 estavam em casa que não podiam nem trabalhar. Uns estavam no retiro dos artistas, mas ele arrumou um emprego para eles para dar dignidade a essas pessoas. Pessoas que fizeram muito pelo humor. Quantos e quantos, depois da gravação, meu pai dava o check-in para eu dar para as pessoas. E quando a escolinha parou em 2001, até ele morrer, ele ajudou muita gente por mês, ajudando fora da escolinha. E depois que o Chico Anísio morreu, você pode olhar quantos morreram. Não, e assim, o Chico tem essa fama, né, de ser paizão do pessoal. E ele também foi um formador de toda uma geração da comédia. E aí hoje você tem alguns nomes que são emblemáticos, mas você talvez não falte uma figura central que não só faça sucesso, mas que também se preocupe, né? De lançar novos nomes, de abrir espaço, de ter essa generosidade. Porque hoje se não tiver a Praça é Nossa, você vai trabalhar onde? Fala pra mim. Tem a praça. Carlos Alberto é um cara muito gente boa, tá? É um cara muito profissional. Carlos Alberto, ele faz o seguinte, tá? Ele pega o texto todo, dias antes da gravação, decora tudo, de todo mundo. E na hora ele, gravando, um entra, outro, ele sabe tudo. E aí ele não gosta, e tá certo, que o cara que só vai fazer um texto, erre. Se ele sabe tudo, né? Se ele decora tudo. Carlos Alberto é um cara incrível. Além de ser um cara maravilhoso, é um comediante e um professor. Eu acho que talvez da primeira geração ali, talvez seja o único que esteja aí em atividade ainda, né? Não tem outro programa de humor. Diga um outro programa de humor, eu quero que você me diga. Não há tanto tempo. Não há tanto tempo. E é muito difícil. Eu quero que você me diga um programa de humor. Até com o canal fechado. Eu quero que você me diga. Aí você vai me dizer, fulano faz. Você acha que é humor aqui? Eu não gosto. Respeito. Tem diferença entre humor e comédia? Não, humor e comédia não, mas tem diferença entre humor e comediante. Humorista e comediante. Você sabe qual é a diferença de humorista e comediante? Que o humorista é o cara que escreve a piada
e interpreta. O comediante é o cara que só interpreta. Vou dar exemplos. Chico Anísio, humorista. Jô Soares, humorista. Carlos Alberto de Nóbrega, humorista. Costinha, comediante. Entendeu? Entendi. Interessante. É diferente. O humorista é o cara que escreve e também interpreta. Bruno Mazeu, humorista, ele escreve. E qual que é a diferença de você estar atuando no teatro e na TV? A diferença do teatro, porque o teatro é imediato, né? A resposta é na hora, né? O teatro, a plateia muda e o texto é o mesmo. Na televisão, a plateia é a mesma e o texto muda. Mas para o artista, tem um preparo diferente, tanto para um quanto para o outro? Ou o preparo é o mesmo, independente de... Não, o preparo não é que seja o mesmo. Mas o do teatro, o ator de teatro, ele é mais preparado, né? Porque o ensaio é muito... Na TV não, na TV ensaia uma vez e grava. Se errar, para, volta e faz de novo. E no teatro, pode errar? Não. Parar e voltar? Não. Gente, errei, para aí, vou de novo. Piada não se conta duas vezes. Perdeu a graça. Não tem graça. Né? E o humorista, ele, assim, se você vai assistir um drama e você não chora, tudo bem. Agora, se você vai assistir um humor e você não ri, é a morte é a morte. do artista. É a morte. É a morte. É a morte. Claro que tem plateias que você, às vezes o cara não tá rindo como a outra plateia riu muito, mas o cara gostou. Gostou. Mas o teatro é na hora. E assim, como é que você enxerga essa mudança que teve na forma de consumir o audiovisual? Você é um homem que viveu o áudio da televisão. Sim. Você pega ali com seu pai e você recebe dele o legado, tanto que tem, né? O Deixa Dilson, Parou com o Wilson, que é uma marca. Se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que encontrasse comigo e falasse para com o Wilson, deixa Dilson, a pau tava rico. E hoje você tem essa... Antigamente era TV, teatro, rádio, e aí depois veio a TV aberta e TV fechada. Agora você tem streaming, você tem internet. Como é que faz para o pessoal que vive disso conseguir se dividir, entender aonde ele tem que colocar o conteúdo dele? Maico, para mim é muito difícil responder isso, porque eu não entendo muito de internet. Eu tô devagar, né? Tanto que eu comecei no Instagram não muito tempo, mas todo dia eu recebo 100 pessoas, 80 me seguindo. E você sabe que eu respondo todas elas? Um a um. Todos os dias. Pode pedir qualquer amigo seu para mandar me seguir, se ele não vai receber no dia seguinte, no máximo 2 dias, eu agradecendo por estar me seguindo. E as pessoas ficam, poxa, nunca vi isso, pessoa mandar. Eu não sei se no dia que chegar ao ponto de um dia eu ter 1 milhão de seguidores num dia, como muita gente tem, eu vou conseguir, porque não dá para fazer. Sim. Mas enquanto eu receber 80, 100, 120, eu faço isso. Mas é um público novo, né? É um público novo. Mas como é que faz para trabalhar? Como é que você tá aprendendo com essa realidade nova? Porque a sua geração é justamente a geração que tá tendo que trocar o pneu com o carro andando. Com certeza. Porque isso... ninguém vem... Provavelmente quando você chegou, seu pai tava lá, meu filho, ó, a TV funciona desse jeito. Por isso que eu tô aprendendo e tá difícil. Porque é um grilo. Mike, eu acho o seguinte, vou ser muito sincero para você. Eu já vi que às vezes na internet você não precisa nem caprichar. Porque eu comecei a fazer as coisas muito caprichado, áudio direitinho, câmera posicionada, assim, o cara falou, não é assim não. Aí eu fui começar a assistir coisas das pessoas de qualquer jeito, e o cara... Agora, eu vou te falar uma coisa, 10 milhões de seguidores, 5 milhões, 3 milhões, não significa talento não, tá? Concordo plenamente com isso. Mas temos que, se tá remando para aquele lado, vamos remar também. Tô aprendendo devagarzinho, tanto que eu vou pegar até uma dica contigo, que você é o cara. Deixa o cara descobrir, senão ele vai ficar puto contigo. Hã? Deixa o cara descobrir, senão ele vai ficar puto contigo. Você é um cara bom, você é de Barra Mansa. Então tá bom.
Falar nisso, Barra Mansa tinha um grande amigo lá que faleceu há pouco tempo, trabalhou com meu pai durante muitos anos, Silvestre. Silvestre, morava em Barra Mansa. Meu pai fez muito show lá em Barra Mansa, né? Barra Mansa é uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade muito querida, uma cidade interior muito legal. E, agradecendo a minha querida Barra Mansa, cidade mais bonita do Brasil, né? Termino o nosso primeiro bloco. Começando aqui mais um bloco, nosso segundo bloco do podcast, aqui no Funargcast, com o André Lucas. E André, esse bloco não tem como a gente não dedicar a falar um pouquinho, que eu ia te perguntar qual que é a sua maior referência no humor. Mas eu nem me atrevo a fazer essa pergunta, porque já é uma resposta... Chico Anísio, né? É uma resposta já certa. Sabe por quê? Olhando o Chico Anísio representar, Maicon, a gente se pergunta, como é que pode? Que técnicas, que aprendizado garantiriam a qualquer ator no mundo uma capacidade tão grande de composição? 209 personagens que ele interpretou, 456 que ele criou. O que determina tal vocação? Que forças convergem sobre aquele artista? É feito Pelé, feito Silvio Santos, feito Ayrton Senna. Quando perguntam quantos anos serão necessários para que nasça no mundo um desses caras, eu pergunto a vocês que estão assistindo Funarge Podcast, quantos anos serão necessários para que nasça no mundo um outro Chico Anísio? E aí? Eu acho que não nasce, né? Vai nascer uma outra pessoa que vai ter a sua vocação. Porque o Chico, ele pega o começo de tudo, né? Do mato, as pessoas fazendo comédia, fazendo no teatro, às vezes provavelmente ainda nem tinha esses termos ainda pacificados, né? Sim. E aí ele trabalhar isso no teatro, trabalhar isso em rádio e televisão, que era novidade na época, assim, o audiovisual era novidade. Porque hoje a gente tem a novidade, quem tá falando no bloco anterior, dessa difusão, dessa divisão do audiovisual que ficou mais amplo. Sim. Mas naquela época não sabia-se como seria essas pessoas para o audiovisual, que estava começando a televisão. A coisa é tão danada que ele vindo do rádio, ele do teatro, da televisão, ele foi chamado para dublar o Up. Você viu? Up. Chico Anísio fez velhinho. Foi um maior sucesso. E foi de primeira. Quem sabe, cara. Up deu sorte, né? De ter Chico Anísio ali. Porque o que acontece? Depois de um tempo, as empresas começaram a pegar o costume de, para determinados projetos deles, pegar alguém que seja muito famoso para colocar a voz em algum personagem. Em algumas situações cria-se até muitas polêmicas, né? O que não foi o caso de Up, porque estava se contratando um artista muito renomado e que também é ator. É porque teve um jogo aí, por exemplo, que botaram uma cantora para poder dublar e aí e realmente ficou ruim, né? Mas o Up ficou um resultado muito legal. A frase que meu pai falava era o seguinte, frase do Amador Aguiar, dono de um banco famoso aí, cara que fundou um banco. Quem não sabe fazer, Maicon, não pode mandar. Você não pode mandar o cara varrer ali se você não souber varrer. Cada um na sua. Cada um na sua. Por que a Funarge tá esse sucesso danado? O Teatro Armando Gonzaga lotando tudo. O teatro... O Arthur Azevedo agora... Arthur Azevedo arrebentando, ficou lindo no Centro Cultural. O Teatro Mário Lago na Vila Kennedy. A comunidade toda em peso assistindo tudo. Sabe por quê? Credibilidade. Pessoas que trabalham aqui, como você, não estou falando isso porque você está aqui, não, mas o teu trabalho, o trabalho do Jacques, o trabalho do Janan, o trabalho de todos, de equipe, todo mundo voltado para isso. Vem do Áureo, vem da Daniele, vem o Jackson,
vem o Janã, vem você, vem a Márcia, vem todo mundo, geral, tô falando geral. Isso é um trabalho, todo mundo junto à equipe. Nosso governador Cláudio Castro também tem sido um parceiro, dando liberdade para que a gente pudesse... Porque se ele não desse, não daria. Não vai. Porque se o cara travar, não dá. É porque ele é um cara inteligente, ele pensa na cultura. Educação e cultura é a mola do país. A coisa roda assim. Não, e na conversa com a Dani... A Dani é muito preparada, né? Não, a Dani é demais. Olha, eu sou fã da Daniela. Ela conta uma experiência que eles tiveram lá na Colômbia, aonde para cada... Eles estiveram agora lá, ela esteve lá agora. Para cada investimento em cultura que era feito na Colômbia, se economizava lá na frente com segurança pública. Olha aí. Então, assim, fora a educação, que é uma ferramenta, educação e esporte são ferramentas poderosas. Sim, esporte, esqueci. A cultura ela também tem esse papel. Com certeza. E a reflexão às vezes você tem lá uma criança que vai fazer igual a gente tem lá com o Moacir Góes, trabalho maravilhoso do Moacir. Na Vila Kennedy com a companhia de teatro. As vidas que ele possibilita ali trazer à luz para participar daquela companhia, independente se aquela pessoa será ou não ator como carreira, isso aí é outra coisa. Ele abriu uma porta. Abriu a porta. E outra coisa, quando eu fiz no Mário Lago o meu show, e pessoas que vieram me falar, rapaz, meu filho está encantado, meu filho quer ser comediante. Só isso, cara, já tira o garoto de qualquer possibilidade de qualquer pensamento ruim. Não, então, além de você ter investido numa pauta positiva, é um dinheiro que você vai deixar de gastar lá na frente com segurança pública, que a pessoa deixa de ser um problema. Isso aí. Ela passa a ser solução. Por isso que eu estou dizendo. Funarge. Trabalho. É o trabalho, cara. Não tem essa. Eu, quando falei para você que eu faço show desde 1987, eu escutei uma frase do meu pai porque eu fui empresário dele nos últimos 19 anos dele. Então, era uma aula todo dia, né? Uma vez ele falou pra mim assim, André, falei, tô pensando em botar essa piada no show. Eu adoro essa piada. Ele falou, você adora? Você adora essa piada? Será que o público vai gostar? Pode ser que o público goste. Primeiro lugar, o gosto do público. Segundo lugar, o gosto do público. Terceiro lugar, o gosto do público. O quarto lugar, o gosto do público. O último é o nosso. Entendeu? O último é o nosso. O último é o nosso. Porque se o público gosta, é isso que está valendo. Você tocou na sementinha lá, igual falei do menino, da mãe do menino. É isso, cara. E assim, como é que era contracenar com seu pai? Era muito nervoso, né? Eu ficava, né? Quando ele falava assim, Aranha! Professor, para com isso, deixa Adilson. Vou te dar um exemplo. Zilda Cardoso, que fazia Catifunda, uma senhora comediante de anos, ela não tinha o charuto? Não tinha o charuto que ela fazia? Sabe por que ela jogava fumaça nele? Para ele não chegar perto, que ela ficava nervosa. Se Zilda Cardoso ficava nervosa com Chico Anísio, e eu? Mestre, cara. E eu ali tive o privilégio de estar do lado de Brandão Filho, Walter Dávila, Rogério Cardoso. Vou te contar uma coisa. Um dia, um cara... Não tem problema falar. Nenhum. Tem um comediante, tinha, né? Ele morreu, faleceu. Espanta. Ele tinha um personagem dele, Espanta Jesus. Meu pai falou, não, meu filho, tira esse nome. Espanta Jesus. Tudo bem, você é feio. Realmente você é feio. Espanta, tá bom. Agora, Jesus não. Jesus é um cara querido. Por mais que 100% do mundo não seja adepto a Jesus, mas Jesus era um cara querido. Tira o Jesus, aí me espanta. Ele era muito bom, tá? Tá falando aqui fora do ar, né? Jesus é um cara legal. O problema... O que atrapalha, às vezes, é o fã-clube, né? Isso é maravilhoso, de vez em quando, cara, isso aí é maravilhoso. Dá uma canelada na gente. Adorei. E o Espanta era muito bom comediante de teatro. Eu conhecia ele. Muito bom. Muito bom. Ele era aqui, então nos bastidores você morria de rir. Dava gravando, ele travava. Porque uma coisa é aqui atrás.
Eu conheço um monte na minha rua que é engraçado. Coloca no palco. Fica duro. Não faz nada. É a diferença, né? Por isso que o cara é artista ou não. E aí, ele foi entrar pra escolinha. Posso contar isso? Pode ficar à vontade. Aí, você tem tempo, né? Tem. E aí, o Espanta, meu pai falou, você vai fazer qual personagem? Ele falou, Chico, vou fazer o bêbado. Aí meu pai falou, não, bêbado não. O Tom Cavalcante saiu da escolinha para ir pro Sair de Baixo, que ele foi. Mas o Tom Cavalcante é o maior sucesso desse país. E até hoje é. Mas por causa do personagem João Canabrava. Por mais que eu tenha um personagem que eu fazia, o bêbado certo, Tavares, concorda comigo? O Tom é o maior sucesso com o bêbado dele. Faz outro personagem. Não, Chico. Eu faço melhor do que o Tom. Não pode falar isso. Não pode. Você pode ser até melhor administrador do que fulano de tal, do que Beltrano. Você pode ser o maior comunicador, melhor do que um, do que o outro. Mas você não pode dizer isso. Porque tem que dizer são as outras pessoas. As outras pessoas. Mas ele era prepotente. Aí, Chico Anísio, não, cara, falou de novo numa boa. Faz o seguinte, faz outro personagem para não comparar você, o público vai comparar. Não, Chico, eu faço melhor do que o Tom. Ninguém me contou não, estava do lado. Aí o Eduardo Sidney, que era o produtor, falou, não, eu vejo com ele outro personagem. Aí Chico Anísio ficou pau da vida. Falou, não, ele vai fazer o bêbado. Ele vai fazer o bêbado amanhã. Você estreia amanhã, você vai fazer o bêbado. Tá? Agora você vai fazer o bêbado. Agora você vai fazer o bêbado. Aí, só que meu pai falou, só quero te contar uma coisa. Tá vendo aquela fileira lá? A quinta fileira, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta da escolinha. Tá vendo lá? Brandão Filho, Rogério Cardoso, Walter Dávila, Francisco Milani e Lúcio Mauro. Só quero te falar uma coisa. Se aquela quinta fileira não ri, ninguém nesse país ri. Ninguém. Ok? Não, deixa comigo. No dia seguinte ele chegou de bêbado. Aí meu pai falou, não lembro o nome do personagem, pudim de cachaça, sei lá o nome. Seu pudim de cachaça! Ele levantou, fez uma gracinha, fez uma piada. E o pessoal da quinta fileira assim, ó. Não foi mais ao ar. Ficou um ano contratado, ou meses, 8 meses, será um ano. Não foi mais ao ar. Não agradou. Porque Chico Anísio tem experiência de um toque, né? Se ele faz, se é humilde e faz outro, sim, dava certo. Não, e também, poxa, Tom Cavalcante é um cara gigante, né? Não, gigante, mas seja, mesmo que não... E é outro que eu esqueci de falar no começo lá, é outro que vem da escola de que vem da escola também, veio da escola também. O Tom tava nós estávamos na casa do tio Danilo em Fortaleza jogando bola. Eu, Bruno Mazeu e mais o Bruno e mais umas crianças. E chegou um cara com chevette hatch verde, uma fita baixa e um gravador Aico. Aí eu vi os seguranças barrando ele lá. Eu fui lá, falei com meu pai, ele entrou e ele mostrou o material pro meu pai. Meu pai falou, vou contratar. Procura o Stepan. E ele foi contratado da escolinha e é o maior sucesso até hoje, o Tom. E assim, eu queria te fazer uma pergunta, que ela é até uma pergunta ingrata, porque você é um comediante que já está consolidado no mercado. Tem seu nome, sim, tá aí já desde os anos 80 isso, trabalhando. É isso aí. No entanto, você tem um pilar de comparação que chega a ser covarde. É. Né? Porque você é filho de Chico Anísio. Sim. Como é que foi conviver, às vezes, com essa comparação? Olha, essa comparação é uma coisa danada. Eu fico tranquilo com isso, porque como eu faço show, que eu te falei, desde 1987, né? Se eu faço desde 1987, uma frase do meu pai, e é importante que essa frase você escute, todos escutem, que o importante não é você ir lá no Teatro Mário Lago uma vez, não. No Teatro Armando Gonzaga, no Teatro Secomis em Manaus, no Teatro Amazonas, no Teatro Plácido, lá no Acre, em Recife, uma vez não. O importante é você voltar.
E graças a Deus, desde 87 eu volto a esses lugares todos. Se eu volto é porque eu tenho talento. Então eu fico tranquilo quanto a isso. No teatro, vamos para televisão. Meu personagem da escolinha começou sendo o apontador do Jogo do Bicho, que todo mundo repete o meu bordão. Para com isso, deixa Dilson. Depois virou um taxista e depois virou o bordão aonde eu passo. Polícia! P-U-L-I-C cedrilha A. Autoridade máxima. E dos brabo. E aí? Não, mas é aquilo que eu te falei. Claro, não pode comparar com o Chico Anísio. Eu não sou nem esse pedacinho da unha. Mas eu tenho um talento. Mas sim. Chico Anísio é grande demais nesse universo. É por conta da comparação. Porque, por exemplo, você não é que você é filho de um outro não, e eu faço uma coisa de sucesso. E eu faço uma coisa mais difícil, né? Eu faço um show chamado Tal Pai, Tal Filho. Que eu fazia com ele, de pai para filho, e depois mudou para Tal Pai, Tal Filho. Era eu e ele no palco. Não é o mesmo show que eu faço, o meu show é outro. Mas o título é o mesmo, Tal Pai, Tal Filho. Então a comparação é maior, porque eu faço os personagens. Eu uso a peruca dos personagens. Eu faço as vozes dos personagens. Então quando o meu show começa, quem abre o show me chamando é a Fernanda Montenegro. Quando eu faço o Painho, o Pai de Santo, é Carlinhos Brau que interpreta comigo. Quando eu faço o número da prostituta, é Carlos Alberto de Nóbrega. Mas voltamos já pro próximo bloco. Já. Funagem Podcast. Já. É VaptVupt. Começando aqui o nosso terceiro bloco. Você viu que a finalização do segundo bloco foi especial, né? O professor Raimundo que veio aqui fazer essa deixa pra gente. Começando aproveitando, falando de professor Raimundo, né? Que é Chico Anísio, que criou vários personagens emblemáticos. Eu quero perguntar pra você como é que é o seu processo de criação quando você vai lá fazer um roteiro, quando você está pensando no que vai acontecer no teatro ou alguma coisa vai pra televisão. Como é que funciona isso? A maioria das coisas, o processo, é coisas que eu tiro daqui e dali que eu vejo, né? Mas um sketch de humor, você não começa do início, não. Você primeiro vem do final pra frente. Porque se você não tiver o final, você não pode ter o início. A maioria das pessoas começa do início. Não, tem que ter o final. Se você não tiver o final... Mas o meu processo, prestando atenção. O Polícia, por exemplo, vou dar um exemplo do Polícia. O Polícia foi em cima do meu professor de jiu-jitsu durante anos, Dr. Hélio Vigio. Ele era um delegado de polícia muito famoso, brabo, prendeu a maioria dos bandidões. Dr. Sivuca também. Foi o cara que inventou aquela frase, bandido bom é bandido morto. É do Sivuca essa frase. Então, em cima do Hélio Vigio, do Sivuca, e um delegado, meu amigo da geração pra cá, Dr. Marcos Reimão, que foi o diretor da Core. Então, eu juntei esses três brabos, que é o Polícia, com um policial amigo meu, Bareta, que é burro. Bareta é tão burro. Tá vendo essa madeira aqui? Essa madeira é mais inteligente que o Bareta. O Bareta é tão burro que ele confunde Pedro Álvares Cabral com o Sérgio Cabral. Só pra você ter ideia. O Bareta, mas é um cara maravilhoso. Cana dura, mas burro. Aí eu juntei os brabos com a burrice do Bareta. Por isso que ele fala, Polícia! P-U-L-I-C, cedrilha errado. Porque o Bareta não fala que se dane. Ele fala que se dane-se. Que se foda não, que se foda-se. Por isso que eu fiz o Bareta. E assim, dentro desse processo de criação sua, o que você, fora essas experiências do dia a dia, tem algum humorista, sem ser o seu pai, que você vira e fala assim, pô, o trabalho dessa pessoa aqui é interessante, é uma referência pra mim? Jô Soares. Jô, Agildo Ribeiro também era. O Jô era fora de série, né? Muito. O Jô não. Além de ser fora de série, muito culto, né? Então a cultura
Por isso que nós estamos aqui na Funarge. A cultura é tudo, cara. A cultura é tudo. Hoje esses programas da noite aí que normalmente a gente vê, né, tem Danilo Gentili. Sim, e outros, que é muito bom, tá? Sim. O Danilo é muito bom. O Danilo, dos humoristas novos, é dos humoristas que eu mais gosto. Ele é muito bom. O programa dele tem muita audiência e ele no teatro é muito bom. Tem muita gente boa, tá? Apesar de que hoje em dia, você presta atenção, aqui e ali, tem mais de 5 mil humoristas atualmente, né? É tanto humorista, tem problema. Mas a maioria não quer ser. Sim. Mas não é fácil. Não se faz humorista antes de 10 anos. É porque, assim, é um momento onde a gente tem a dificuldade para poder reter também a atenção das pessoas, né? Verdade. Reter a atenção das pessoas é muito difícil. Muito. Por isso que a internet é um negócio difícil, né? Porque você, se falar muito, passar muito, 10 segundos, 20 segundos, o cara já mudou. Já mudou. Mudou. Outro prende ou não prende? A televisão, antigamente, ela era uma... Não, só tinha televisão. Uma amiga, né? Tipo assim, tava fazendo outra coisa e a televisão tava ligada. O cara senta. Por isso que a frase de Chico Anísio, né? Um dia ele gravando, um refletor, igual esse refletor aqui do estúdio de vocês, explodiu. Pá! Aí o diretor falou, para, Chico, parou. Barulho do refletor. Ele falou, que isso, meu filho? Nessa hora o programa tá passando em Altamira, tá passando em Ilhéus, na Bahia, tá passando em Natal, Rio Grande do Norte, em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma senhora tá passando com a panela, uma criança chorando, um cara dando descarga no banheiro. Esse barulho ninguém ouve, porque o barulho da pipoca cobre. Isso é uma aula. Entendeu? Claro que você quer tudo certinho, que o microfone, eu não bata no microfone aqui, não faço barulho. Mas isso aí é uma coisa que ensina, né? E assim, que os outros personagens não escutem. Mas qual que é o seu preferido do... A Zambuja. Por quê? Porque foi o primeiro personagem que eu imitei com 7 anos de idade, que é o Malandro Carioca, que eu imitei pela primeira vez. Isso é o que mora no seu coração. O que eu mais gosto da Zambuja. Eu gosto de vários, né? Gosto de vários personagens. Qual que é o mais difícil de fazer? Você fala, nossa, esse daqui é desafiador. Não, acho que mais difícil seria a voz do professor Raimundo, né? Mas para mim é tranquilo, porque eu poderia estar conversando com você, mas tranquilamente, e minha garganta não tem nada. O que eu posso fazer é o personagem Santelmo mudar para Pantaleão, mudar para o professor Raimundo, para o Gastão, para o Pantaleão, para o Tintones, podem correr a sacolinha. E aí, mas é porque eu faço as vozes. Então, para mim é fácil. E assim, em tempos de... A gente vive um momento onde a gente tem uma política de cancelamento muito forte nas redes sociais. Sim. E o humor do Chico era um humor muito livre, era um humor de outro tempo, né? Isso. Era um humor onde se usava situações que hoje não são consideradas mais politicamente corretas. Hoje, com certeza, muita coisa ele não faria. Ele fazia o personagem Nazareno calada! Isso não é mulher, isso aí é um programa de podcast pior do que o pior de todos. Hoje não pode mais fazer isso. Sabe, esse tipo de coisa. Não se pode. Muitas coisas. E como é que você trabalha isso daí? Não, aí eu já não faço esse tipo de coisa. Mas eu coloco no meu Instagram, @AndréLucasHumor, coisas que meu pai fazia. Muita gente reclama aqui e ali, mas foi uma outra época. E é um sucesso no Instagram. Não, sim. Não, o Insta vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, vai estar o Instagram dele, para você poder lá. Segue lá, André Lucas Humor. Para poder ver as piadas. Vai poder... É muito nostalgia também, né? Você traz muita... Tem muita coisa lá. Muita coisa. Para quem não conhecia, para quem conheceu, vai gostar. E pode ser referência para muita gente que está no humor. Claro, com certeza. Ver material do Chico Anísio ali com a curadoria do filho, que foi... que também, além de ser humorista, também cuidou da carreira dele nos últimos anos. Isso. Não é pouca coisa, né? Não, e eu tenho um quadro que eu vou colocar na internet de novo. Fiz pouco tempo, foi muito legal. Que vai se chamar Eternamente Chico. Coisas só dele, contando a história dos personagens. Como foi criado os personagens.
E assim, eu acho que talvez seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque ele não tá mais aqui entre a gente, Certo. que é o Chico. Qual é o personagem favorito dele? Profeta. O Profeta? Por quê? Porque ele gostava de falar coisas de mensagem. O personagem que ele gostava muito, mas o personagem que ele tinha prazer e era o professor Raimundo. Por quê? Porque foi o primeiro personagem. O professor Raimundo, esse aí que é sucesso até hoje. Professor Raimundo, a escolinha é o programa de maior audiência do mundo ocidental. Até hoje. Porque só no canal Viva reprisa mais de 20 vezes por dia. Toda hora aparece, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É o programa de maior audiência. E ainda tem a escolinha do Bruno, que parou já de gravar, mas é uma audiência ainda. Por isso que eu fiz o show da escolinha. Sim. A escolinhazinha foi um sucesso. Também, e agora o show da escolinha. É isso aí. Eu tô ansioso para poder assistir. Vamos assistir. A Funars vai levar pelo... Não, com certeza. O Jacques vai querer. Não, eu já sei, vai. Ele levou a escolinhazinha quando ele vai ficar louco. Porque assim, é você levar o humor. O humor é quase que ao estilo chicanismo mesmo, porque é a pegada dele para uma nova geração ter acesso a isso daí através do teatro. No teatro é uma coisa maravilhosa, cara. Você fazer no teatro, o povo adora. O povo adora. Assim, antes de eu ir para a pergunta do público, tem uma pergunta que a gente sempre separa porque o público faz pra gente aqui. Certo. Eu tinha separado para poder perguntar isso para você. Fiquei pensando, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Que não tá aqui no nosso roteiro, né? Mas eu queria, nesse encerramento, se você se sentir à vontade de falar, pode falar. Se não sentir à vontade, não precisa falar. Como é que foi para você no dia que você recebeu a notícia do falecimento do seu pai? Cara, eu tava lá. E assim, aquilo parou o Brasil. Parou o Brasil. Agora imagine pra você que além parou de o Brasil. tudo, o velório dele. Você era filho. É filho, continua filho. Sim. Você sabe que eu não chorei até hoje, né? Eu não chorei até hoje. Porque como eu convivo muito com isso, fazendo shows, falando dele, dos personagens, com as roupas, com a peruca, as coisas, até hoje. Mas foi muito difícil, né? Mas eu acho que enquanto puder, enquanto puder, a gente vai colocar o nome dele enaltecido. Se eu pudesse colocar em tudo que é teatro do Brasil o nome de Chico Anísio, que vai ser um sucesso. Já temos teatro em Fortaleza, Chico Anísio. Já temos teatro em breve em Xerém, nome de Chico Anísio. Já tem a curva Chico Anísio na Barra. Já tem na curva Chico Anísio pintado lá, já tem um colégio no Andaraí chamado Colégio Chico Anísio. Onde a gente puder. Sucesso é assim. Alô, Jacques Emerick. Alô, Barra Mansa. Alô, Barra Mansa. Quem sabe? De Barra Mansa, Quem sabe? A minha campanha já tem. O teatro é maravilhoso. Os teatros, então, que a Funars... O Chico já teve em Barra Mansa, né? Várias vezes. Os teatros que a Funars... O aparelho da Funars, né, como o Teatro Armando Gonzaga lá, muito bem administrado pela Thaís, lá os funcionários são maravilhosos, o Teatro Mário Lago também pela Thaís, pela Luísa, lá o Centro Cultural pelo Ronaldo, são maravilhosos, cara, porque tem referência, sabem trabalhar. Então nós vamos fazer um teatro em Barra Mansa, se Deus quiser, Chico Anísio. Chico Anísio. Tem a minha campanha. Eu vou fazer melhor. Tô dentro. No hall do teatro, que com certeza vai ter um hall, eu vou emprestar coisas, vou doar coisas de Chico Anísio para colocar no hall do teatro. Eu te mostro a foto do como é que tá. O projeto tá pronto já. Já? A gente basicamente, eu não sei como é que vai estar quando esse vídeo for ao ar, né? Mas está muito encaminhado o projeto. A gente está esperando só alguns detalhes burocráticos para poder licitar a obra. Sim. Para a gente começar essa obra aí. Vambora. Uma pergunta do público, Pedro? A gente sempre abre a pergunta para o público aqui. A Maria Júlia perguntou se você sente que o humor no Brasil hoje em dia está mais engessado. E como que você faz para equilibrar a criatividade com esses limites do público? Isso aí. Eu acho que ele está engessado, realmente a Júlia tem razão e tudo, mas com você, com
uma certa inteligência, você tem subterfúgios para poder... Mas você tem que realmente atender essas minorias, né? Assim, eu acho Porque que eu acho você que... pode fazer piada sem ofender as pessoas. Com certeza. O comandante, ex-comandante-geral da PM, o Biratã Ângelo... Porque assim, zoar, existe uma linha, assim, zoar e ofender É outra são duas coisa. coisas distintas. Você pode zoar, você pode brincar. Então, vou te contar uma coisa. O ex-comandante-geral da PM, o Biratã, ele é preto? Eu perguntei, não posso mais te chamar de negão, não? Eu sempre chamei ele. Claro que pode, André. Tudo é o tom que se fala. Fala, negão! Porra, esse negão, hein? É o tom. E não pode ofender ninguém. Ninguém tem esse direito. Todo mundo tem que ser respeitado. Eu ontem coloquei no meu Instagram o meu pai na Hebe Camargo falando isso. Coisas que ele... E ele falou que o país dos sonhos dele é que todo branco e todo preto se unem, porque o sangue é da mesma cor. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem que ter respeito. Isso é muito importante. Isso é importante. Demais. É importante ouvir isso, porque a gente ainda vive momentos... Claro. Infelizmente, o advento da rede social, ela trouxe muita gente estranha tendo poder de fala e trazendo temas como o racismo, por exemplo, como se fosse algo... Como se fosse um direito da pessoa ter preconceito. Não. E outra coisa, Michael, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Cada um faz da vida o que quer. Entendeu? Não, a gente voltou a debater, tipo assim, o direito da pessoa ser negra, o direito da pessoa ser homossexual. Claro. A gente voltou num debate, tipo assim, gente, a gente não venceu isso não. Como sociedade, como ser humano. Claro. Questão de empatia, sabe? De Verdade. você olhar pro outro. Claro, meu irmão. É isso aí, todo mundo é igual. O artigo 5º da Constituição, não estou falando de política, Sim. mas no final vou dizer uma coisa que não está no artigo, porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade e segurança no termo desta Constituição. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só quero te dizer uma coisa. Todos são iguais perante a lei de Deus. É isso aí. Agradeço muito a sua presença aqui, ter batido esse papo com a gente, Acabou? Acabou. Mas bom demais, pô. E eu queria que você deixasse aqui um recado para o pessoal que segue a gente e também, especialmente, deixar um recado também para essa nova geração que quer o seu lugar ao sol do humor, para quem está desde os anos 80 aí na luta. Você que tem vontade de fazer humor, continue, estude e procura conhecer os caras que começaram com isso. Não só brasileiros, os estrangeiros. Que a sua cultura vai aumentar e você, tenho certeza, que vai ser um bom comediante. E que mais a frase, né? E deixa o seu recado final para o nosso público aí. A frase eu vou dizer de um poeta maior chamado Mário Quintana, que é o poema do Contra, conhece? Não. Vocês aí que estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanharam aqui em mais um episódio do Funardcast. Agradecer o André Lucas, que esteve aqui com a gente. E também aí agradecer a você, em especial você mesmo, que deu aquela moral aqui. Vai mandar para todos os amigos conhecerem aqui o nosso trabalho e curtiu algumas piadas, alguns personagens que ele fez. Enfim, muito obrigado.